Olá, concurseiro, concurseira, meu nome é Fabiano Vieira. Vamos começar agora o nosso módulo de raciocínio lógico com o foco para a prova do Banco Central, técnico do Banco Central. E a nossa banca, lembrando, é a CESP. Então, com a CESP, nós temos que ficar muito espertos. Então, nós vamos trabalhar com os seguintes tópicos. Primeiro, raciocínio lógico proposicional, porque a CESP cobra bastante, né? Onde tem as proposições, os conectivos, os entrocamentos entre proposições e conectivos, cada um tem as suas regras, as negações, equivalências, tautologias, argumentos. Essa vai ser a primeira parte. Depois, nós vamos trabalhar com o chamado raciocínio lógico quantitativo, que nada mais é do que a matemática. Então, nós vamos percorrer várias etapas, desde o raciocínio construtivo, daquilo que você sabe, até os tópicos da CESP. Então, pode ficar bem tranquilo, mesmo que alguém tenha trauma ou tenha adquirido trauma de matemática ou lógica, que pode ficar tranquilo porque você vai aprender com garantia. Aqui no Prova Premium você está em excelentes mãos, não é verdade? Então vai ser bem voltado para você. Então vamos começar o nosso curso com o nosso raciocínio lógico e cálculo proposicional. Vamos lá. Lógica proposicional. Então a lógica proposicional, ela trabalha com proposições. O que são proposições? São frases afirmativas que aceitam julgamento. Podemos dizer que é verdadeiro ou falso para essas frases. Quando que eu digo que uma frase é verdadeira? Quando ela acontece. Por exemplo, você está estudando agora. É uma frase afirmativa e isso acontece, então é verdadeiro. Você está vendo um curso de raciocínio lógico proposicional. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque acontece. Então são frases afirmativas e quando é verdadeiro, quando acontece. E bem simples, quando que eu digo falso a uma frase afirmativa? Quando ela não acontece. Por exemplo, a nossa aula de agora é de direito administrativo. Isso é falso. Por quê? Porque não acontece. Tá ok? Então, só temos dois valores para a lógica, ou verdadeiro ou falso. Não existe o mais ou menos, então é bem tranquilo. Enquanto que na matemática nós temos infinitos valores, em lógica só temos dois. Ou a coisa acontece, é verdadeiro, ou a coisa não acontece, é falso. Então, nós vamos trabalhar toda a lógica em cima disso. Uma coisa importante, muitas pessoas acham que para ir bem em lógica, tem que ser bom em matemática. Não. São dois raciocínios bem distintos. Então, eu conheço muita gente que tem dificuldade em matemática e que vai muito bem em lógica. Tá ok? O nosso curso ele terá uma pauta que vai partir daquilo que você conhece com exemplos práticos. Por isso que eu garanto que você irá aprender. É só você se organizar, prestar atenção naquilo que eu vou te colocar, como vai ser estruturada a aula, e eu vou te dar exemplos práticos e você vai concatenando aí na tua cabeça, você vai perceber que é fácil, que a lógica não é complexa. Continuando, vamos lá. Bom, se há frases que aceitam verdadeiro ou falso, há também frases que não aceitam valoração de verdadeiro ou falso. Se não aceitam valoração, então não são proposições lógicas. E a CESP cobra bastante isso. Vamos ver aqui. Exemplo. As frases interrogativas. Eu vou pontuar alguns exemplos de algumas frases que não aceitam verdadeiro ou falso. Tá ok? Então, as frases interrogativas. Que dia é hoje? Não seria esquisito você responder isso aí com verdadeiro? Ou se eu perguntasse para você, qual a sua idade? Você chegaria para mim e diria, falso? Estranho, né? Então, frases interrogativas. Viu o ponto de interrogação numa frase? Não é proposição lógica, ok? Segundo tipo de frase, as exclamativas. As interjeções, viva! Ou parabéns! Já pensou a pessoa estar de aniversário
e ouvir parabéns e a pessoa diz falso ou verdadeiro. Então, frases exclamativas com interjeições não são proposições lógicas. O outro tipo, as ordens. Isso cai muito na CESP. Faça o relatório ainda hoje. Veja, faça o relatório ainda hoje. Chega o teu chefe e diz isso aí. Você vai dizer falso? Verdadeiro? Não. Você tem que dizer sim, senhor e não, senhor. Ou se não, se a tua esposa ou teu marido, você está na rua trabalhando, ele manda uma mensagem no teu celular ou ela e diz assim, traz chocolate. Você vai dizer sim, senhor, ou sim, senhora, não, senhora, não é verdade? Então você não vai dizer assim, olha, falso ou verdadeiro. Você pode no máximo dizer, não vou levar porque engorda, mas verdadeiro ou falso não dá para dizer, tá ok? Vamos a outras. Então as ordens, faça o relatório ainda hoje, por exemplo, não é proposição lógica. Outras que não são proposições lógicas, então, é com variável livre e inexistente. Então nós vamos ver, passo a passo, a 4 e a 5, na sequência. Com variável livre, também chamado sentenças abertas. X é par. Perceba que X está livre. O que é X estar livre? Ele não tem uma definição do valor de X. Então, eu não posso, com isso, dizer verdadeiro ou falso para essa frase. X é par. Depende do valor de X. Ok? Mas atenção, ficar muito esperto com a CESP, porque se alguma banca inova, é a CESP. Se cair assim, X é par, se X é igual a 3. Perceba que X igual a 3 é ímpar. Então, X é par se X é igual a 3, eu posso dizer o que para isso? Posso dizer falso, porque está definido o X. Opa, então, agora não temos mais uma sentença aberta. O X não está livre, ele está definido. Como ele está definido, eu posso dizer falso para esta frase, ela se torna uma proposição lógica. Então, o que é proposição lógica, recordando, é o que eu posso dizer verdadeiro ou falso para isso. A CESP muitas vezes coloca uma frase assim, nada a ver com a realidade. Por exemplo, Gorbachev candidatou-se para presidente da República Federativa do Brasil. Isto é uma proposição lógica? Sim ou não? Certo ou errado? Ela é uma proposição lógica. Porque eu posso dizer o que para essa frase? Falso. Então, se eu puder expressar verdadeiro ou falso para uma frase que ela é afirmativa, ela é uma proposição lógica e é objeto do nosso estudo. Continuando, então, com outro caso que eu pontuei como um exemplo importante, que não são proposições lógicas. Vamos ver. Inexistente. Chamei de inexistente esse tipo de frase, assim, ó. Esta frase é falsa. Vamos mostrar aqui com a seta. Esta frase é falsa. Você pensa, será que é verdadeiro ou falso? Mas cadê a frase para eu valorar? Esta frase é falsa. Qual? Esta frase. Qual? Esta. Veja que não tenho que dar valor aqui. Mesmo que eu desse valor verdadeiro a isso, ficaria estranho que eu diria verdadeiro que ela é falsa. Então, afinal, é verdadeiro ou falso? Então, esta frase é falsa, eu chamo de inexistente, por quê? Porque não existe frase em verdade para dar valor verdadeiro ou falso. Outro exemplo, esta frase aqui descrita é verdadeira. Que frase? Esta frase aqui descrita. Qual? Esta frase, esta. Percebe que não existe aí. Então, são exemplos de frases que não são proposições lógicas. Quais são os exemplos, então? Interrogativas, que são perguntas, exclamativas ou interjeições, viva, parabéns. Ordens, ficar muito esperto com as ordens na CESP, ok? Com variável livre, que são sentenças abertas, e por fim as inexistentes. As variáveis para a lógica
nós colocamos como x, y, z. Pessoa não é variável. Por exemplo, professor Fabiano Vieira tem mais de 40 anos. Pode existir outro professor Fabiano Vieira, ou vamos dar o exemplo, professor Fabiano tem mais de 40 anos. Essa pessoa, professor Fabiano, não é uma variável. Então, é uma proposição lógica essa frase. Professor Fabiano tem mais de 40 anos, que no caso é verdadeiro. Tá ok? Então, o que é variável para nós em termos de prova? X, Y, Z é aquilo que pode admitir valores positivos, negativos ou nulos, ou par ou ímpar e coisa nesse aspecto. Tá ok? Então, X, Y, Z principalmente. Continuando então com uma questão da CESP. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Primeira, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Lembra que acabamos de ver? A frase dentro dessas aspas, qual? A frase dentro das aspas, qual? A frase, não existe, né? Então, ela cai naquele inexistente. Então, não é proposição lógica, por quê? Porque não podemos dizer verdadeiro ou falso para ela. A expressão x mais y é positiva. Veja que nós temos variáveis x e y, e elas estão livres. Não tem atribuído nenhum valor a x nem a y. Algumas pessoas já se enganaram pensando que, como y tem o sinal positivo na frente, o y é positivo. E o x não tem nada, também é positivo. Mas não. O x e o y são variáveis. Pode assumir tanto valores positivos quanto negativos. Então, são variáveis livres, não é proposição lógica. Agora, essa outra, por mais esquisito que seja, veja só. Admitindo só a raiz positiva, por exemplo, raiz de 4 é 2, mais 3 é igual a 5, né? Então, 2 mais 3 é igual a 5, disse que é igual a 7, então essa afirmação é falsa. Logo, essa expressão matemática é uma proposição lógica, sim, porque nós podemos dizer falso para esta afirmação. Logo, uma igualdade matemática é uma proposição lógica, porque aceita verdadeiro ou falso. Essa quarta, Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Veja que é afirmativo e pode receber verdadeiro ou falso como resposta. Então, é proposição lógica. Agora, a CESP parece que brinca com a gente, né? Imagina quem nunca viu esse negócio, chega no final, a única coisa que vai pensar o que é isto, né? O que é isto? Tem ponto de interrogação, interrogativa, não é proposição lógica. Veja que a CESP disse que tinha exatamente 3 e nós temos apenas 2. Logo, a afirmação da CESP está errada. Então, resumindo, olhou para uma frase, não conseguiu dizer verdadeiro ou falso para ela, não é proposição lógica. Por exemplo, um dia lindo. Tá, mas que dia que é lindo? Eu não posso dizer nem verdadeiro ou falso. Um bom livro de lógica. Então é uma frase solta, principalmente sem um verbo, sem condições de julgar. Então, bater o olho na frase, em resumo, e não consegue dizer verdadeiro ou falso para ela, não consegue julgar, não é proposição lógica. Claro que eu dei 5 formas das que mais aparecem. Vamos a outra questão. Entre as frases apresentadas a seguir, identificadas por letras de A a E, apenas 2 são proposições. Cuidado, apenas 2, nem mais, nem menos. Vamos ver. Pedro é marceneiro e Francisco, pedreiro. Dá para dizer verdadeiro ou falso isso? Dá. Então, é uma proposição lógica. Até porque ele ainda tem conectivo, né? Nós vamos ver depois o que é o conectivo. Ok? Adriana, você vai para o exterior nessas férias? Opa, é uma frase interrogativa, não é proposição lógica. Que jogador fenomenal! Veja que é uma interjeição, veja que aí é uma exclamação, né? Que jogador fenomenal! Não é proposição lógica. Letra D, ou item D. Todos os presidentes foram homens honrados.
pode dizer verdadeiro ou falso para isso? Podemos. Logo, esse item D é proposição lógica. E o item E, não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Isto é uma ordem, né? Então, não é proposição lógica. Disse que havia duas, exatamente duas, lembra? E realmente há exatamente duas, logo está certo. Então, agora nós vamos ver proposições e os conectivos. Para facilitar o que nós chamamos de cálculo proposicional, simbolizamos as proposições por letras A, B, C, ou P, Q, R, a CESP gosta muito de P, Q, R, ou P minúsculo, Q minúsculo, R minúsculo e assim por diante. Por que fazemos isso? É muito simples. Imagine uma frase longa, certo? Uma frase bem longa, que você pode dizer verdadeiro ou falso para ela. E no lugar de toda vez nós temos que falar ou temos que escrever essa frase longa, simbolizamos por A ou simbolizamos por B. Então fica bem mais fácil trabalhar dessa forma. Continuando. Exemplo. João é um bom aluno. Em vez de, no lugar de toda hora ficar escrevendo João é um bom aluno, nós vamos chamar apenas de A. Maria tem 30 anos. Em vez de sempre estarmos escrevendo Maria tem 30 anos, vamos só escrever B. Então temos aqui duas proposições. João é um bom aluno e Maria tem 30 anos. E agora vamos falar sobre os conectivos. O nome já está dizendo, conectivo serve para conectar. São elementos que conectam proposições. Tem a negação, por exemplo, João não é um bom aluno. Tem o E, João é um bom aluno e Maria tem 30 anos. Tem o ou, um ou só. João é um bom aluno ou Maria tem 30 anos. Tem o ou João é um bom aluno ou Maria tem 30 anos. Ainda C, então, se João é um bom aluno, então Maria tem 30 anos. E C e somente C. João é um bom aluno, C e somente C, Maria tem 30 anos. Também esses conectivos terão símbolos e nós vamos ver a seguir. Exemplo, João é um bom aluno e Maria tem 30 anos, como acabamos de falar. Então, esse conectivo serve para conectar. Até coloquei um desenhozinho aqui, ó. Imagine uma proposição como se fosse um tubo, né? Um cano. E outra proposição como se fosse outro cano. O que é o conectivo? É aquele conector que vai conectar as duas proposições. Então, pode conectar duas proposições que chamamos simples. Quando são conectadas, se torna uma proposição composta. É bem simples e na sequência nós vamos ver isso com bastante tranquilidade. Então, novamente o exemplo com E. João é um bom aluno e Maria tem 30 anos. Então, nós temos aqui um conectivo. E com C, então, se João é um bom aluno, então Maria tem 30 anos. Então, agora nós vamos começar o nosso estudo com o conectivo negação. Agora nós vamos ver, para te dar uma visão geral do estudo, todos os nossos conectivos. A negação e como ela se comporta, a conjunção, que é o e como se comporta, as duas disjunções, que é o ou e o ou, e vamos ver suas regras também, o C então e C e somente C. Resumindo, nós temos 6 conectivos e cada um tem suas regras e se comportam de formas diferentes com as proposições que a compõem. Então, eles compõem junto com proposições compostas. Toda vez que você enxergar um conectivo desses numa frase, um conectivo desses e numa frase afirmativa que aceita verdadeiro ou falso, tem que aceitar, tem que ser proposição lógica, então essa proposição é composta. Tá certo que a negação é a mais simples de todos. Por exemplo, João não é um bom aluno. Se for ver na lógica formal, João não é um bom aluno já seria uma proposição composta, por ter essa partícula negativa, por ter esse conectivo. Mas, às vezes, a CESP, e principalmente a CESP, coloca essa negação, toda ela, João é um bom aluno, João não é um bom aluno, como uma proposição simples. Não considera a proposição composta. Mas isso nós vamos ver na sequência. Continuando, então, com a negação.
Conectivo, negação. Aparece em frases onde você enxerga o elemento negativo. Por exemplo, João não é um bom aluno. Ou, não há mais frutas na feira. O não vem antes. Ou, nenhum aluno tirou nota 10. Ou, não é verdade que João é um bom aluno. E eu poderia dizer também, é falso que João é um bom aluno. Esses elementos, não é verdade que e é falso que, eles negam tudo que vem à frente deles. Negam todas as proposições, tudo que vem à frente deles. É como se fosse uma grande negação, negando tudo que vem daí em diante. E por fim, o nem. O que quer dizer isso? Uma coisa não acontece e também, só vamos apagar aqui, uma coisa não acontece e também a outra não acontece. Vemos que temos duas negações em verdade. Nós temos uma não acontece e a outra também não acontece. Por exemplo, se eu dissesse assim para vocês, olha, nem verdura, nem frutas na feira. Não há nem verduras, nem frutas na feira. Eu estou dizendo que verduras não tem e frutas também não. Bem tranquilo, não é verdade? Continuando então. Os símbolos para negação que nós podemos ver numa prova da CESP é esse tio, em vermelho, ou esse símbolo diferente aí. A CESP também usa esse símbolo. Se você enxergar antes de uma proposição esse símbolo, esse tio, ou esse outro símbolo em vermelho, ambos querem dizer negação. Suponha, então, que aquele A é João é um bom aluno. Então vamos ver o que está escrito aqui? Dê uma olhada. Com esse símbolo, tio quer dizer o quê? João não é um bom aluno. E com esse outro também é a mesma coisa. João não é um bom aluno. Agora o diagrama lógico, no nosso edital pede, né? Nós sempre precisamos saber diagramas lógicos, a CESP sempre pede. Vamos ver o que é negação nisso aí? Imagina que você tem um conjunto, aqui menor, esse conjunto oval, das pessoas que vão fazer prova para técnico do Bacen. E daí você tem aqui todo um universo fora disso. Onde estão as pessoas que não vão fazer prova para técnico do Bacen? Estão fora. Outro exemplo. Digamos que nesse conjunto oval aqui, há as pessoas que não gostam de chocolate. Onde estão os que gostam de chocolate? Estão fora. Então, em resumo, diagrama da negação. Se dentro é sim, não é fora. Se dentro é não, o sim está fora. É bem tranquilo. Por quê? Porque a negação é avesso. Ou a coisa é ou ela não é. Se dentro temos sim, fora temos não. E vice-versa. Então, vamos continuar. Em regra geral, a negação é o avesso. Então, o que é a negação, no fim de tudo? É o avesso por quê? Porque se uma coisa não é verdadeira, ela vira falsa. Se eu nego o falso, ela vira verdadeiro. Tá vendo que é o avesso? O avesso do verdadeiro é o falso, o avesso do falso é o verdadeiro. Só que cuidado, negar alguma coisa duas vezes, nós obtemos a mesma coisa. Como assim? Eu nego que não é verdadeiro, eu volto a ser verdadeiro. Veja, suponha que aqui na palma da minha mão é verdadeiro. A negação é falso. Eu nego de novo, volto a ser verdadeiro. Por quê? Porque é o avesso. Duas negações encadeadas, uma elimina a outra, se elas estiverem encadeadas uma ao lado da outra. Já houve uma prova de concurso, que não a CESP, mas foi da Fundação Carlos Chagas, na época, que cobrou uma música de Caetano Veloso que fala o avesso do avesso do avesso do avesso. 4 avessos. E dizia que no final nós tínhamos bondade. Então perguntou qual é o avesso do avesso do avesso do avesso da bondade.
duas negações encadeadas, uma elimina a outra. Então nós ficamos somente com a bondade. Houve um caso já de pessoas, por exemplo, em termos do senso comum, é aceito eu chegar para você e dizer assim, olha, não tem dinheiro nenhum. Você pergunta, Fabiano, você tem dinheiro? Eu digo, não, não tenho dinheiro nenhum. Principalmente a gente vai usar essa técnica para quem? Para quem pede emprestado, não é? Pede emprestado para você, você diz, não tenho dinheiro nenhum. Em português, na língua portuguesa, isso é aceito como você não tendo dinheiro. Mas só que em lógica, veja o que você está dizendo. Não tenho dinheiro nenhum ou não tenho nenhum dinheiro. Se você não tem nenhum, é sinal que você tem algum. Não todo o dinheiro do mundo, mas você tem algum para emprestar. Então assim, se chegar alguém e perguntar para você, e aí, você tem dinheiro para me emprestar? E aquela pessoa que você não está a fim de emprestar, você diz, olha, não tem nenhum dinheiro para te emprestar. O que você quer dizer? Você não vai mentir e a pessoa não vai entender e tudo fica certo, ok? Ou se não, você chega para a pessoa e diz assim, escuta, você fez isso aqui? Você realmente, por exemplo, levou embora esse aparelho aqui, que não era para ter levado? A pessoa pode dizer para você, eu nego 1000 vezes que eu levei. Se ela negar 1000 vezes, é sinal que ela levou. Porque é o número par de negações, não é verdade? Então a lógica funciona mais ou menos assim, tá ok? A lógica é diferente do senso comum da língua portuguesa. Mas isso só vai cair quando a banca puxa o português para nós. Diz, ora, na língua portuguesa é aceito, não tenho dinheiro nenhum, como não tendo dinheiro. E em lógica, como funciona? Então sempre a banca puxa essa questão do português, ou se não, ela fala como funciona em lógica. Vamos ver como funciona? Olá. Na língua portuguesa entendemos a expressão não tenho nenhum dinheiro como ausência de dinheiro. Em lógica indica que possui algum dinheiro no bolso. Não todo o dinheiro do mundo, mas algum com certeza. Ok? Então quer dizer o seguinte, se chegar alguém na sua casa, quiser namorar sua filha, e daí você diz, e aí? Então, fala. Aí o menino chega e diz, olha, eu não tenho nenhuma má intenção com a sua filha, então fique esperto. Se ele não tem nenhuma é porque ele tem alguma, né? Vamos à tabela verdade. Tabela verdade é uma tabela de possibilidades, nada mais do que isso. Indica o que pode acontecer. Muita gente, estudando lógica, já não gosta de tabela verdade, mas fique tranquilo, porque aqui você vai aprender de uma forma fácil, prática e com certeza você vai acertar na prova. Vamos lá? Exemplo. Dadas as proposições simples. A. O cão late. B. O gato mia. Como ficaria uma tabela verdade? Veja que para A nós temos duas possibilidades. Quais? Pode ser verdadeiro ou falso. Eu tenho duas possibilidades. E para B eu tenho também duas possibilidades, que pode ser verdadeiro ou falso. Em princípio de contagem, quando eu tenho coisas sucessivas encadeadas com E, eu trabalho com multiplicação. 2 para A e 2 para B, um total de 4 possibilidades. Ora, se eu tenho que montar uma tabela com 4 possibilidades, é sinal que eu terei 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. Sabendo que A é o cão late e B o gato mia, quais são as possibilidades para esses dois animais? Primeiro, o cão pode latir e o gato miar. Segundo, o cão late e o gato fica quieto. Terceiro, quem fica quieto é o cão e o gato mia. E por fim, os dois ficam quietos. Lembrando que quando é verdadeiro, a coisa acontece. Quando é falso, a coisa não acontece. Na primeira linha, o cão late e o gato mia. Na segunda, o cão late e o gato não mia. Na terceira, o cão não late e o gato mia. E por fim, o cão não late e o gato não mia. Veja que dessa forma nós conseguimos perceber quantas linhas ou quantas possibilidades nós teremos. Então,
Na próxima aula, nós continuaremos com essa tabela verdade, que você vai ver que é bem tranquilo, ela vem para te ajudar. Então, até lá e bons estudos.